No vídeo de hoje eu vou explicar como dois amigos héteros, companheiros de videogame, chegaram nesse ponto. O episódio Striking Vipers da quinta temporada de Black Mirror, pra mim, é simplesmente o mais fascinante. Porque acontece algo simplesmente impossível de se imaginar, mas muito possível de acontecer. E hoje eu quero falar como esses dois camaradas mergulharam em algo completamente contraditório. E a situação ela é complicada, mas ela não é tão difícil de entender. Porque imagina você encontrar um velho amigo depois de anos, aquele amigo com quem você passou madrugada jogando videogame, compartilhou piadas, até mesmo viveu grandes aventuras com ele. E a vida simplesmente parecia simples. Dois amigos se divertindo. Agora imagina que a tecnologia ela simplesmente evoluiu em um ponto que você não apenas controla um personagem em um jogo. Você literalmente passa a ser esse personagem. E é exatamente aí que começa uma das histórias mais perturbadoras e também mais fascinantes de Black Mirror. Porque, meus caros, Striking Vipers não é um episódio sobre sexualidade. Pelo menos não apenas sobre sexualidade. Mas eu falo pra vocês que é mais uma história sobre desejo, sobre até mesmo escapismo. E quando eu falo escapismo, é escapar de uma realidade que pra você não está mais funcionando tão bem. E é até mesmo sobre a forma como a tecnologia ela pode revelar partes de nós que nós mesmos não sabíamos. Danny, ele era um homem comum, ele era casado, tinha filhos, ele tinha uma vida aparentemente estável. Mas existe um detalhe importante, ele está preso em uma rotina. O seu casamento continua funcionando, mas a paixão já não é mais a mesma. Porque os dias se repetem, as responsabilidades aumentam, e aquela sensação de aventura da juventude simplesmente desapareceu. E então é aí que Carl aparece. Seu ex-colega de quarto da faculdade, seu melhor amigo dos tempos de videogame. Só que Carl, ele não traz apenas sua amizade. Ele traz uma nova versão de Striking Vipers. Uma versão que é revolucionária. Um jogo de realidade virtual onde os jogadores literalmente habitam os corpos dos personagens. E Danny escolhe Lance como nos velhos tempos e Carl também escolhe a sua personagem favorita, que era Roxette. Só que agora tudo muda. No começo parece apenas diversão, a mesma competição de sempre, os mesmos golpes, a mesma amizade, mas existe algo diferente agora. Eles não estão olhando para personagens, eles estão vivendo dentro deles, estão sentindo através deles, estão experimentando o mundo como eles. E então acontece o primeiro beijo. E esse foi um momento estranho e inesperado. Na verdade, quase acidental. E os dois, eles ficam chocados. E o maior susto deles é que eles gostaram. Tanto que quando o Danny sai do jogo, ele vai se deitar e ele tem uma ereção. E a sua esposa percebe isso e pergunta de onde que isso veio. Sendo que pouco tempo atrás, ele recusou ter alguma coisa com ela porque ele disse que estava indisposto. E quando eles terminam de ter relação, acontece algo que eu acho simplesmente terrível. Ele tira o braço da esposa dele de cima dele e vira pro lado, pensativo. E isso é complicado porque significa que não era com a esposa dele que ele queria ter passado a noite, mas sim com a Roxette. Já o Carl, ele não estava tão assustado, ele estava mais surpreso. Porque diferente do Danny, o Carl não tinha esposa, não tinha filhos, ele não tinha comprometimento. O que acontecesse ali pra ele não iria ter consequências. E é agora que a gente vai entrar numa questão que a psicologia chama de racionalização, que significa você fazer algo, mas a sua intenção é outra. Por exemplo, eles se encontram de novo e até mesmo colocam a culpa na bebida e resolvem ter uma nova partida, dizendo que agora é sério, sem palhaçada, que agora era pra valer. Mas na verdade isso é apenas conversa fiada, porque a partir do momento que os dois decidiram se ver de novo, eles já sabiam o que eles queriam e o que eles iriam fazer. E essa questão da racionalização ela é muito interessante, porque quem nunca viveu isso? Às vezes você é casado e começa a dar intimidade a uma colega de trabalho que te chama atenção e fala que é somente por amizade. Só que a gente sabe que a sua boca diz algo, mas o seu interior fala outra completamente diferente. E agora o pior já aconteceu e os dois estão mais envolvidos do que nunca. E é engraçado que os dois eles têm motivo diferente para fazerem o que estão fazendo. Qual foi pela razão mais interessante? Como ele era uma mulher, a Roxette, ele ficou viciado na sensação que a mulher sente. E na cabeça dele, esse era o melhor tipo de prazer. Já o Danny era algo mais simples. O casamento ele apenas estava desgastado. E os dois, eles não percebem que eles entraram, na verdade, em um problema enorme. Danny não consegue nem mesmo dar atenção para sua esposa. Já fazia tempos que eles não tinham mais nada. Porque a questão já não era só sexo, era emocional, até mesmo apego sentimental. A coisa toda já tinha ido para um lado afetivo. E o Carl já nem consegue mais chegar lá com a sua namoradinha. Até que chega o dia
dia que a sua esposa Phil chama ele para um jantar de aniversário de casamento. E Theo ali está devastada porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela diz que ele não toca mais ela, não beija mais ela e nem quer ter mais nada com ela. E ela só quer saber a verdade, se ele tá tendo uma fé, o que tá acontecendo, se é o corpo dela. E é nesse momento que Danny percebe que aquilo tinha que acabar. Então Danny liga pra Carl e simplesmente diz: "Party's over. Eu amo a minha mulher acima de tudo." Danny segue em frente, Carl já não aceita muito bem. Os meses se passam, Theo estava grávida de novo, tudo parecia estar em perfeita harmonia novamente. Mas então acontece a cena do jantar. Adivinha quem Theo chama pra jantar com eles no aniversário de Danny? É, exatamente. E já é de se imaginar que as coisas não tomaram um bom rumo. E é o que eu falei pra vocês, a grande questão é que a coisa não estava apenas no sexual, estava no afetivo também. Tanto que Carl fala: "Cara, eu tentei com todo mundo, de todas as formas, mas não é a mesma coisa sem você." E por que não era a mesma coisa? Porque todas essas pessoas que ele tentou, elas só queriam sexo. E a entrega que Danny estava dando pra Carl não era apenas sexual, era afetiva também. E temos que admitir que sexo com amor é outro nível. E esse relacionamento secreto deles tem uma questão muito interessante. Porque é aqui que muita gente faz a pergunta errada. A pergunta costuma ser: eles eram gays? Mas talvez a pergunta correta seja: o que exatamente eles estavam desejando? Porque Danny não demonstra atração por homens no mundo real, e nem mesmo Carl. E quando eles se encontram pessoalmente e tentam se beijar, não sentem absolutamente nada. Não existe química entre os dois fora do ambiente virtual. Então por que a relação ela funciona tão bem dentro do jogo? E a resposta está justamente naquilo que torna Black Mirror tão assustador. Porque o jogo ele cria uma experiência que não existe no mundo real. Carl não está vivendo como Carl. Como Roxette, ele é desejado como uma mulher, até mesmo protegido. E Danny não está olhando para Carl, ele está olhando para Roxette. Mas ao mesmo tempo, ambos sabem quem está por trás daqueles avatares. E isso é uma situação completamente inédita na história da humanidade. Porque é uma mistura impossível de amizade, intimidade emocional e fantasia sexual. E o episódio ele sugere algo que eu acho interessante. O desejo ele pertence ao corpo, ele pertence à mente, ou ele pertence à experiência? E Carl parece ser o personagem que entende isso primeiro, porque existe uma fala dele que resume tudo. E ele diz que nada se compara com o que ele sente com o Danny, e isso é extremamente importante, porque revela que o desejo dele não está ligado ao gênero, está ligado à conexão, ao vínculo emocional, até mesmo à história que eles compartilham, e ao fato de que existe uma intimidade construída durante décadas. Você vê que a tecnologia ela apenas encontrou uma forma de expressar algo que já estava lá. E eu acredito que é isso que torna tudo tão confuso, porque Danny e Carl eles sempre foram íntimos, até mesmo sempre tiveram uma conexão profunda, mas a sociedade ela possui categorias muito bem definidas para amizade e romance. O problema é que Striking Vipers ele destrói essa fronteira. O relacionamento deles não cabe em nenhuma definição tradicional, porque não é exatamente uma amizade, não é exatamente um romance convencional e não é exatamente uma relação sexual comum. É algo simplesmente novo, algo que se tornou possível por causa de um universo tecnológico avançado. E agora que eu faço uma pergunta pra vocês, será que a tecnologia ela cria novos desejos? Ou é diferente? Ela apenas revela desejos que sempre estiveram escondidos dentro de nós. Talvez de fato Danny não estivesse apaixonado por Carl. E talvez Carl não estivesse apaixonado por Danny. Mas com certeza ambos estavam apaixonados pela sensação que encontraram naquele mundo. Um lugar onde não tem incomodação, não tem estresse e principalmente não tem julgamento. Algo que suas vidas reais simplesmente não estavam mais conseguindo oferecer. Tem outro aspecto também que eu acho fundamental, a questão da nostalgia. Carl, ele não representa apenas um amigo, ele representa a juventude de Danny. Tanto que se você reparar, a série ela enfatiza bem os momentos de aniversário dele. Tipo mostrando, você tá envelhecendo, a coisa tá mudando. E isso a gente vê com o casamento, com os filhos e com a rotina. E cada vez que Danny entra naquele jogo, ele não está apenas encontrando Carl. Ele está reencontrando uma versão perdida de si mesmo. A versão mais jovem dele, mais livre, mais impulsiva, até mesmo mais inconsequente. E é por isso que eu também acho que o episódio ele é extremamente melancólico. Porque parece que no fundo o episódio meio que fala sobre a parte ruim de envelhecer. Até mesmo sobre perceber que algumas experiências elas simplesmente ficam para trás. E aqui mostra a questão sobre a tentação de usar a tecnologia para recuperar isso de novo. Porque se você vê bem, o relacionamento virtual ele praticamente acaba se tornando uma droga emocional. Um lugar onde Danny pode escapar da própria realidade. Mas infelizmente isso tem um alto custo. A destruição do seu casamento. O final é muito bacana, não vou falar para vocês. Se você não assistiu, assiste que vale muito a pena. Episódio Striking Vipers, 5ª temporada Black Mirror. E você, o que você acha
acha sobre essa situação maluca? Coloca aí nos comentários. Pô, essa eu quero ver muito o que vocês têm a dizer. E pra ser sincero, eu não faço ideia o que vocês pretendem comentar, porque é uma questão simplesmente enorme. Mas eu tenho que confessar que eu tô muito curioso com o que vocês acham sobre esse episódio. Meus queridos amantes do cinema, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse aqui foi o nosso Clube da Análise. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.